All my fellas, 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 all my fellas. Olá, perito, olá, perita, você que sonha em ingressar nas carreiras policiais, bem-vindos a mais um Evidência Cast. Hoje eu tenho o orgulho e a honra de apresentar um velho amigo, parceiro de polícia de guerra. Trabalhamos juntos, aprendi muito com esse cara. Tu vai contar a idade. Isso já não pode. Hermida, perito Hermida. Que prazerzão. Que prazerzão. Eu tô muito feliz de ter você Orgulho aqui, máximo de vocês, cara. Que Você bacana. é um cara que, é uma autoridade no assunto, sabe muito sobre perícia e ter você aqui é uma honra, de verdade. Obrigado, pessoal. Assim, vou te ser sincero, eu tô emocionado, assim, de verdade, de fazer aqui, nesse lugar, com esse cenário, com Na tua vocês, cidade. na minha cidade natal, né? Um podcast específico de perícia. Nunca tinha visto isso. As pessoas me chamam às vezes no direct, faz um podcast só de perícia e tal, não sei o que. Cara, olha, é exatamente isso aqui, com esse padrão, com esse nível, né? O meu pai lá, quando eu era molequinho, já falava, cara, se não for fazer direito, não faça. Faça tudo com excelência. E assim, parabéns, cara, parabéns. Obrigado, irmão. Aqui a gente ensina perícia e direito aplicado na prática, né? Não só para aperfeiçoar o trabalho policial, mas para a defesa do cidadão que tem interesse em conhecer, Sim, né? sim. A ideia é exatamente essa, tipo assim, a gente fez o projeto, o que o Hermida falou é muito real, a gente fez o projeto para ser o melhor na parte desse podcast voltado para esse tipo de nicho. A gente está fazendo tudo com muito carinho para vocês. A gente está trazendo, de verdade, os melhores especialistas, peritos nas áreas, porque a gente quer entregar o melhor conteúdo para vocês, com muito carinho mesmo. E, antes de tudo, vou até já falar sobre o nosso patrocinador, que é a nossa loja, www.lojaoperito.com.br, que tem essas canecas hiper maneiraças, tem camisas, tem produtos voltados para a área de perícia. Então, há pouco tempo a gente teve uma live, tô falando pro pessoal do Instagram, com o pessoal de documentoscopia, e a gente trouxe aqui lanternas de UV, a gente trouxe lupas diferenciadas, microscópios digitais. Então, a gente tem muito conteúdo voltado para a sala de perícia e produtos, camisas. Eu acho que vocês vão gostar muito do material que a gente tem lá. E vamos iniciar o podcast, assim, falando sobre esse garoto? Vou falar da caneca aqui. Um detalhe da caneca. Tudo que se coloca aqui fica mais gostoso, mais saboroso. Verdade. Vale a pena, né? Tem isso. A caneca vem abençoada. É isso aí. Coisa boa. Sensacional, pessoal. Que felicidade, cara. Fala, meu amigo. Fale de você, sobre você. Então, Quando que você descobriu essa vocação para polícia, para perito? Como que foi isso aí? eu não sei nem se eu tenho vocação ainda. Eu sei que eu tô aqui. Eu sei que eu tô aqui. Cara, vou te ser sincero, Samuel, eu acho o maior barato, sabe? Eu até tenho uma invejazinha branca quando falam assim, eu queria ser perito desde sempre, desde molequinho, meu sonho era isso. O meu não. A gente veio aqui para falar a verdade. Eu sempre falo isso. O meu não. O meu foi um acidente. Eu estava estudando para um outro concurso que não tinha nada a ver com perícia. Eu sou veterinário por formação. Estava estudando para ser fiscal agropecuário. E eu até digo isso às vezes para os concurseiros, né? Tem concurso que vem para você, cai no seu colo. Não é você atrás da matéria, a matéria vem prontinha para você. Foi o que aconteceu no concurso de perícia. Quando eu fiz aquela prova, eu falei, cara, tô dentro. Caiu que tu estudou, que tu sabia, preparando para outro Muito concurso, bom, né? Exatamente. Nunca pensei em ser policial, né? Aqui no Rio de Janeiro, né, a perícia está dentro da polícia. Existem estados aí, você que vai ver ao redor do Brasil, às vezes no seu estado o perito não está inserido dentro da estrutura da Polícia Civil. Aqui no Rio de Janeiro, quem é perito é policial, tá? Então é bom até dar essas estudadinhas, essas diferenças, né? Porque às vezes o pessoal até me pergunta, eu preciso andar armado? Eu preciso ser policial? Depende do estado que você for prestar o teu concurso, né? Nunca pensei em ser policial ou ser perito, mas veio. E, assim,
somos aqui 3 policiais, você sabe muito bem o que eu vou falar, é uma cachaça. Total. É uma cachaça. A gente pode reclamar, a gente pode ficar revoltado, pode às vezes voltar para casa chateado, mas eu não conheço um que fale assim, eu vou largar, eu não quero mais. Sim. Todo mundo está aqui dentro, todo mundo está feliz, todo mundo, graças a Deus, sustenta suas famílias, tá com honestidade, com franqueza, com respeito ao cidadão e, graças a Deus, e a polícia é isso aqui. E a nova polícia é isso aqui que a gente está fazendo. Vai dormir sabendo que prestou um serviço útil à sociedade, né? Que faz parte da segurança de todo mundo. Isso é A muito gente tem importante. uma importância social muito grande. A perícia em si, a polícia em si, a gente traz técnica, a gente traz toda a prova material e a gente consegue, literalmente, ajudar, de uma certa maneira, a fazer a justiça nesse mundo que é caótico, né? Brasil caoticão. E com um psicológico que não é todo mundo que tem. Né? Todo mundo pergunta isso pra gente, né? Como é que você consegue? Como é que você entra em casa depois de ver tanta desgraça o seu dia todo, tanto crime o seu dia todo? Como é que é o teu psicológico? Tá? A gente é blindado para isso, não tem jeito. Acostuma, né? Acostuma. Blindado por ser cascudo. Sim, né? sim, sim. Outro dia eu ouvi uma frase, o sujeito falou assim, pô, todo mundo é comentarista de segurança até o primeiro disparo, depois ficam só os policiais. Na verdade, é uma adaptação de uma frase do Mike Tyson. Ele falava, todo mundo é muito brabo até tomar o primeiro soco. Sim. E é a nossa vida. Né? E eu costumo dizer isso, a sociedade não espera que a gente chore, não espera que a gente fique chateado, não espere que a gente ache nada. O perito não acha nada, o perito não é pago para achar. O perito é pago para dizer aquilo que ele tem certeza. E às vezes eu sempre comento isso, a gente é pago para dizer o que tem certeza na hora que tem que dizer. O perito bom não é aquele que fala um monte de coisa, é aquele que fala o que tem certeza. Então, o nosso laudo, em qualquer lugar onde for questionado, a gente vai saber responder, porque a gente tem embasamento científico. Seja aqui, seja na Bahia, seja no Rio Grande do Sul, seja nos Estados Unidos, onde for. Então, e é um documento que fica para a posteridade. Como vai ser o laudo do Lion daqui a 20 anos? Quando você olhar o seu laudo de hoje? É outra parada já, né? É outro tipo de laudo. Já bem desenvolvido, né, também, né? Caraca, assim, eu acho muito louco porque você falou, cara, tava fazendo outro concurso e a maioria é assim, o pessoal tá se preparando para outro concurso, aparece o concurso da perícia e tal, e aí utiliza as mesmas matérias. O Rio até que foi mais tranquilo porque foi específico, o teu também foi isso, né? Sim. Específico em português. Mas em outros estados já cai uma parte de criminologia, cai um direito constitucional, um direito administrativo, né? E se você não se preparar de maneira adequada, você provavelmente é bem difícil de passar, né? O conhecimento jurídico básico para quem quer ingressar na polícia, seja como perito, inspetor, investigador, né? Os termos, né? O nome dado ao cargo varia de estado para estado. Direito penal, processo penal, direito constitucional, direito administrativo e as normas da carreira. Né? Mais um português, informática, talvez uma criminologia, uma medicina legal. Qual que é varia. o terror desses aí, Samuel? Você que tem experiência de sobra aí, o que o pessoal mais pena para passar aí? Eu sou apaixonado por direito, então é difícil falar mal do direito, mas a galera se dá bem no direito. O que está arrebentando de geral que eu vejo é a parte de informática. Cara, informática tá tá pegando Informática todo mundo, derruba muita gente, é muito difícil. Né? Na verdade, o que eu tenho ouvido bastante assim, nas minhas redes sociais é informática e português. O português tem peso 2, né? Acredito até que pela mesma característica. Como todo mundo hoje tem tablet, tem celular e mexe, eu vou passar na informática, eu vou passar com aquilo com que eu sei. Não. O que você faz em casa não tem nada a ver com o que você vai fazer na tua prova. É outra informática. A informática teórica, né? É bem O louco. português que a gente usa aqui, coloquialmente, não tem nada a ver com o português lá do concurso público. Eu acho que esse último concurso da polícia teve foi a FGV, se eu não me engano. Sim. Cara, é uma das bancas mais chatas com relação à língua portuguesa. Mas tem Chega no segredo. regência, chega em complementos verbais. Esse último concurso para perito legista agora, sobraram 15 vagas. Caiu direito. Caramba. Como é que você faz um médico estudar direito? Estudar direito, né? E aí, assim,
tem prós e contras. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. A grande verdade é o quê? Os concursos hoje são cada vez mais especializados. Sim. Hoje os estudantes são estudantes profissionais. Eu lembro quando a gente era novinho, né? Pô, às vezes eu vou passar na sorte. Existia essa possibilidade, Hoje né? não tem, isso não existe. E tem estados que ainda cobram prova oral para perito, para inspetor de polícia, investigador, não só para delegado. Sim. E a gente na perícia, hoje a gente está vivendo o que o pessoal do direito já vive há muito tempo. O molequinho novinho, ele entra na faculdade, ele já sabe, eu quero fazer prova para delegado, eu quero fazer para promotor, eu quero para defensoria e tal. Hoje, o pessoal já entra na faculdade e fala, eu quero ser perito. Que não tinha na nossa época. Pô, a nossa época era terra arrasada. Sim. Eu não tinha quem seguir na rede social, nem tinha rede social direito. Não tinha o que estudar, não tinha ninguém para se espelhar, não tinham... O Evidência Cash. Evidência Cash, não tinham atitudes como essa aqui, Sim. iniciativas como essa aqui, entendeu? Então, isso, eu até digo pro pessoal, às vezes, não é só matéria bruta, passar livro um por um ali. Isso aqui é uma forma de estudar. Sim. Você olhar para alguém e falar assim, e aí a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente não sabe quem está do lado de lá ouvindo a gente falar. A gente não sabe quem está do lado de lá e fala assim, pô, eu quero ser um Samuel, eu quero ser um Lion. Pô, eu vi o Hermida falando isso e passa pela mesma coisa, sabe? Eu coloquei no meu Instagram aí ontem, falei, olha, você que pediram dica para concurso, eu falei, dica para concurso é não seguir ninguém que dá dica para concurso. Se tem algum grupinho de WhatsApp, sai. Sempre tem um cara que vai dizer que sabe muito e não sabe nada, vai dizer que fez 98 no último simulado e não fez nada e vai te encher de ansiedade. Cara, Todo mundo na ansiedade mesma hora botou, pô, é isso mesmo, meu grupo é assim mesmo, já saí do meu grupo, já saí do meu grupo. E não perder tempo em rede social, vai estudar. E é aquela coisa, não tem mistério. Quem estuda, uma hora passa. É questão Sim, de tempo. É sim. persistência. É mais persistência do que outra E o coisa. bacana é ver assim, tudo que a gente passou, essa molecada hoje passa. A mesma coisa. O mesmo tipo de ansiedade, a mesma cobrança. Eu, quando fiz prova para perícia, eu não falei para minha família. Minha família veio saber que eu fui ser perito depois de um tempão. Minha mãe me viu na televisão, lá na DH. Pô, meu filho, eu vi um cara igualzinho você na televisão. Eu falei, não, eu sou mais bonito e tal. Sério? Não era eu não e tal. Pra que eu ia, né? Depois que eu fui explicar pra minha mãe que eu tinha passado, sabe? Então, muita gente pensa da mesma forma. Dá uma foto nossa das antigas, né? Ô, produção, puxa aí. BH. Eu com a barba preta ainda. Nem tatuagem eu tinha ainda. Cara, vocês novinho, né, cara? Que Olha doideira. só. Olha aí que coisa linda, meu irmão. Delegacia de homicídios. Essa foto tem história, né? História, né, mano? Olha a marra. Marrento você, hein, cara? Mais marrento de Só todos. aparência. Mais marrento de todos. Irmão, coração gigantesco desse cara, mano. É. Gigantesco. Só aparência, mano. Cara, espetacular. Perito Lameirão, um abração pra você, Perito. Cara, um abração. Lameirão, um abraço, Lameirão, Fera demais. bravíssima. 1000, Lameirão é 1000. Um gigante aí da perícia. Ela, nem tatuagem eu tinha ainda. Barbinha branca já tinha alguma coisinha. Cara, o cara com um tempo... Cara, a polícia... Tá Morreu. até deprê, mano. Tá Morreu você. muito novo, mano. A polícia acaba com a gente, mano. Caraca, que maneiro, cara. Olha o relógio. Relógio tá lá em casa guardado. Mandou um envio, velho. Pô, muita história naquela DH, né, mano? Nossa, Nossa, gente. Aqui, vamos perguntar desde o começo a parada e tal. Ah. Deixa eu só entender. Tu é médico veterinário e tal, e aí resolveu fazer a prova perícia. Entrou, perito criminal, brabão e tal, pá. Pra onde você foi parar a primeira vez? Minha primeira lotação foi em Niterói. Niterói? Foi no posto de perícia em Niterói. Fiquei Local. 1 ano local em Niterói. Pô, maneiro. Aprendeu muita coisa lá? Clínico geral. O perito, assim que ele sai da cadepol, é engraçado, né, cara? Porque assim, a gente quer começar a trabalhar, porque você tá naquele cheio de gás. Aliás, não é só o perito, todo mundo, Todo né? mundo, né? Todo policial é assim. E ao mesmo tempo você fica numa insegurança danada, porque você não sabe nada. Cara, a gente tem que assinar coisa, tipo, sem ter tanta experiência, né? Você fala, pô, você se apega a alguém. Mas, irmão, me ajuda aí. Tu teve um tutor? Teve alguém que te Tive, deu graças a Deus, foi um assim. paizão? Graças a Deus, cara, eu falo publicamente isso para todo mundo. Deus me abençoou muito na polícia. Amém. Sabe, eu ouvi uma frase que me marcou muito na Cadepol. Eu ouvi o seguinte, olha, polícia não é lugar de se fazer bons amigos.
Se você quiser amigo, saia da polícia. Aqui você não vai achar bons amigos. E aquilo me marcou tanto, Samuel. Eu falei, cara, eu não aceito isso para minha vida. Eu não vou beber desse veneno. Legal. Os grandes amigos que eu tenho hoje são da polícia. E são os caras que me ajudaram. São os caras que, quando não tinham por que me ajudar, eles falaram, pô, vem aqui. Quando eu não tinha nada em troca, vem aqui. E é um ciclo virtuoso. Vários dos caras que me ajudaram no início precisaram da minha ajuda depois. Legal. E hoje está todo mundo bem. Né? Faz parte da nossa missão que, pô, que você esteja bem, que você esteja bem. E aí eu estou bem. Isso o tempo todo. Né? Até falo isso sem nenhum tipo de problema. Quando eu vim trabalhar com esse cara, um monte de coisa eu não sabia. Depois de ir para Niterói, a gente trabalhou, sabe, 5 anos no homicídio. Depois de Niterói, já foi direto para Já fui homicídio? direto para homicídio. Aí ficou Homicídio. Eu te conheci lá. 5 anos de homicídio. Todo dia. A gente Todo dia, almoçava, respirava, Café dormia. da manhã, vendo no local de gente Café da destroçada. manhã. Tem uma Sério? situação engraçada. Todo dia homicídio. Não sei se foi até contigo. Eu lembro que eu estava estudando, fazendo um curso. Aí eu lembrei, cara, era tão comum, se tornou comum Sim. isso, né? Nós íamos para locais, né? Tomando café da manhã, eu já até comentei no podcast, eu comendo pão com linguiça e o cara arrebentar com as tripas para fora, cérebro e tal. Aí que eu fui perceber como que estava banalizada a violência, né? Não que praticássemos, mas que nós víamos. Eu mandei uma mensagem para um colega da DH, na época a gente estava junto lá, não sei nem se era você, não lembro quem era o cara, falei, pô, brother, pega a minha bota e tira do alojamento, porque tem pedaço de cérebro agarrado na sola. Aí o cara riu, eu ri também, desliguei. Aí eu falei, cara, olha que assunto bizarro. Olha onde, como é que a gente Olha, foi parar, né? olha onde eu fui parar, né? Eu estava ali fazendo bem, né? Servindo a sociedade, mas se tornou normal coisas de filme de terror. Né? Sim. Não é coisa que nada. Né? E a perícia do Rio de Janeiro, ela tem lá as suas peculiaridades, tem lá as suas diferenças. A gente exporta muita coisa ruim. A gente ainda é vitrine de muita coisa que não presta. O que começa no Rio, começa em São Paulo, rapidamente, né? Às vezes eu rodo o Brasil aí, dando cursos aí, o pessoal às vezes pergunta, pô, mas como é que é? Me mostra aí lesões por fuzil. Coisa mais a gente vê todo dia. Toda hora. E tem lugar que, tipo, até fora do não Brasil, tem. que nem imagina um negócio Que desse, não né? tem. Vocês têm um conhecimento na DH em si, o perito que pelo menos passa por essa fase, o cara tem um conhecimento de tudo, assim, da parte de morte, Sim, né, homicídio sim, e tal, sim. aprende de um jeito que acho que ninguém nunca vai conseguir ter esse... Na prática. época do teve um evento, as Olimpíadas, lembrei. As Olimpíadas estiveram aqui no Brasil, a gente estava na DH, e aí vieram alguns policiais de fora e tal, para fazer segurança de autoridades nas Olimpíadas. E aí, a gente batendo papo lá, eu perguntei para ele assim, mas lá no país de vocês, como é que é? Os caras eram na Inglaterra. Como é que é no país de vocês? Com o que mais se mata lá? O maior índice de homicídio é com o quê? Eles olharam para mim e falaram assim, olha, pô, cara, é com faca. Com faca. E a gente, né, Cara. brasileiro, pô, com faca. Pô, porque aqui o pessoal mata de fuzil. Molequinho de 12, 13 anos está ali na boca com a AK-47. Uma granada, né? Ou Aí eles olharam para mim com aquela cara de desdém, falaram assim, porra, mas lá a arma é proibido. Eu falei, porra, Aqui também. Aqui também. Então, assim, a gente vive, o Rio de Janeiro é um metaverso, cara, é uma realidade paralela. O que a gente vive aqui, só acontece aqui. Eu digo que o policial do Rio de Janeiro, ele não é o melhor policial, mas ele é o mais diferente, é o mais peculiar, é o que mais vê coisas que a gente nunca imaginou. Cara, então, mas eu acho de verdade que sem zoeira, um perito que, por exemplo, conseguiu trabalhar, por exemplo, na DH, pô, o cara lá fora, ele sabe tudo, ele dá aula de tudo, porque já viu de tudo. Vocês, Sim. Na em DH, 5 o cara anos, vê de tudo. vocês, pô, devem ter visto todo tipo de morte, né? Todo tipo de caso, né? E era o bacana, eu até falo para quem ingressa na polícia. Às vezes o cara acha, vê que policial do filme, que vai pra rua, que é ação. Às vezes não é nada disso não. Sim. Você vai ficar dentro da delegacia, digitando ocorrência, trabalho burocrático. Ouve fulano, reduz, põe no papel, Que é necessário, faz o ele tem que ofício, é fazer necessário. Agora, o cara que tem um perfil mais ativo, mais operacional, o ideal é o quê? Vá para uma especializada. Sim. Eu saí desse cenário, né, burocrático e me jogaram na DH.
Lembro disso, eu fui com morrendo de medo. Né? Sim, caiu de Pela roça. paraquedas lá. Aí cheguei lá, me encontrei, conheci você, a galera, Sim, falei, sim. poxa, me encontrei, né? Foi ótimo. E conheci o CSI brasileiro. Nós saímos, a equipe de inspetores do local de crime, e um delegado, e o perito, e o legista, e o papilo, para tirar de tal, era completo, funcionava mesmo, Sim, fantástico. E assim, nós descobrimos a autoria dos crimes rápido. Rápido. Né? Que era só aquilo que a gente fazia. Sim. Era fantástico. E tem uma situação engraçada, eu também conto derrota aqui. Claro. Primeira vez que eu fui subir uma favela no Rio de Janeiro. Vou lá da roça, falei, gente, eu tinha muito tempo de polícia. Só que eu falava, pô, 5 anos de vocês aqui vale pelos 15 mil lá atrás, né? Porque é outra realidade. Aí eu tô na favela, eu escuto granada, eu pulei no chão. Era cocô de cachorro. Eu não sabia da gíria, da granada. Mas era granada, não é granada. Né? Que bacana. E assim, aí você contando isso, Samuel, faz pensar assim também. Você imagina, que eu tenho certeza que tem gente do Brasil inteiro ouvindo a gente. Sim. E o cara que está lá no interior, no interiorzão mesmo, né? Mais afastado das grandes capitais e tal. Como é que é a perícia lá? Tenho certeza que é uma realidade diferente da nossa. Como é o serviço policial? Como são as delegacias? A gente sabe que no Brasil hoje tem delegacias aí no interior que fecha de noite, tem um cara, está lá o preso lá dentro da delegacia ainda. A gente vive uma realidade, o Brasil é continental, É né? o que eu falo para quem quer ingressar na polícia. Que vai demorar a abrir concurso. Cara, 50% ou mais do nosso efetivo está para se aposentar. Ou no abono de permanência, está na hora de ir embora. Vai ter que abrir concurso, não vai falir que não tem recurso humano, não tem gente para trabalhar. Você estava falando com relação... Cara, o Hermida falou uma parada muito interessante. O trabalho conjunto. No interior, normalmente, há essa dificuldade, diferente das especializadas, desse trabalho em conjunto. Olha como é que a DH, por exemplo, consegue resolver casos muito mais rápidos do que, de repente, no interior, numa outra cidade e tal, porque todo mundo trabalha junto, num ponto só. O papiloscopista com o criminal, com o legista, com o inspetor e o delegado junto. Tudo na hora, no local. Todo mundo na hora, e o nosso trabalho fica muito mais técnico e ágil, e assim, a importância, e até eu falo isso muito aqui, que a perícia em si, toda a ciência forense, ela precisa muito ter essa posição de destaque e essa união, porque é muito importante. Quando a gente se une e faz qualquer trabalho juntos, assim, a gente consegue fazer um trabalho de excelência, né? E é bem importante isso. E é bacana também, assim, porque eu aprendi muito, assim, na divisão de homicídio. Engraçado que não existia essa coisa, né, de delegado, de não sei o quê, porque quando você está lá, ninguém quer saber o que você é. Que o moleque lá em cima, não, pá, lá embaixo, irmão, é eu que vou proteger você, você que vai me proteger. Sim. Né? O que manda boa conduta é o quê? Primeiro eu me resguardo e, se eu puder, eu resguardo meu colega. E na hora lá do barata voa, do salseiro, não tem perito, não tem papel, não tem delegado, não tem inspetor, é todo mundo igual. Todo mundo policial, né? Todo mundo tem que voltar vivo para suas casas, para suas famílias, e a gente é pago para servir a sociedade, não é pago para morrer. Entendi. Exatamente. Né? Então a gente ainda tem que entregar o nosso trabalho. Ainda tem, além da perícia todo Quantas vezes a gente fez perícia lá com blindado, resguardando a gente? Quantas vezes a gente foi de blindado? E a galera, a bandidagem, né, entrava na nossa frequência da rádio, vai morrer, polícia! Quantas vezes? Aí ficava, né, a gente... Cara, vocês pegavam muito, cara? Assim, Cara, tipo, quem trabalha no interior não tem noção do que é um Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro, né, que a gente fala, né? Não tem noção do que é. Porque a gente saía de madrugada para onde fosse. Só que nós íamos em 2 viaturas, né? No mínimo 4 homens em cada viatura, aquela equipe. E geralmente a Polícia Militar já estava preservando o local. Mas era sempre alto risco. Sim. Aquele cara que dirigia, né, ele ia dirigindo com segurança porque tinha um cara atrás com fuzil já mirando em tudo que tem lugar do outro lado também. Proteger o motorista, que é o primeiro a tomar o tiro. Né? Aí que eu descobri porque eu era motorista. Aí dirigi. E dos bons. Eu comecei a dirigir, eu falei, cara, tô com moral, já tô dirigindo viatura, nada, quero alvo. E tem toda uma conduta, né? Saber onde parar, não vai parar na esquina. Tem toda uma questão de tática operacional. E é diferente você ir sozinho fazer perícia
e você ir em 8 pessoas. Sim, a segurança, né? Né? Até porque na hora, eu vou te ser muito sincero, Samuel, assim, muitas pessoas me perguntaram quando eu saí da DH, falam, pô, a DH é muito perigosa. Eu gostava muito, cara. Eu gostava muito, e assim, eu acho muito perigoso ir um perito e um motorista para fazer um local de suicídio Sim. Pode ser um em homicídio. qualquer comunidade do Rio de Janeiro. Isso eu acho perigoso. É fazer uma ocorrência de trânsito num acesso de uma comunidade. Isso eu acho perigoso. Está você e mais um. Na DH, estávamos todos ali, tinha um quantitativo de pessoas bem treinadas com o mesmo propósito. Sim. E tem técnica para você ingressar nos Exatamente. locais, né? Eu achava muito interessante isso, que quem ouve falar não tem noção de como funciona. Igual, estamos eu e você, né? A gente vai atravessar aqui, tem um beco, tem um poste. Eu vou me abrigar no poste, eu vou colocar meu fuzil direcionado, ver se tem uma ameaça, faz sinal, você passa. Sim. Aí você cerca aqui, faz o mesmo procedimento para eu sair desse ponto e me abrigar em outro. E vai assim, a galera todinha. A progressão que a gente chama, né? Progressão Isso ponto a dá uma ponto, margem né? de... É ponto a ponto. Você vai progredindo até subir a favela. Isso dá uma margem de segurança para o policial. Né? E quando não se conseguia, a gente pedia auxílio da CORE. Várias vezes pedia auxílio da Ou CORE. para ser resgatado, né? Sim, pedia auxílio da CORE, resgatava. Tá Auxílio lá. de blindado. Cara, já era chegaram, por mais. exemplo, numa perícia, por exemplo, e do nada começou tiroteio, se tiveram que ser resgatados. Já. Já E tive incrível direto. que pareça, assim, a grande parte das vezes, os caras não atiram quando você entra, eles atiram quando você sai. Ah, é? Eles até deixam você entrar, porque é uma disputa geográfica, na verdade, né? Depois que você tá dentro, eles conseguem Cercar. ponto a ponto e aí te cercam. Caramba, Às vezes a gente tem que A pedir gente pede auxílio. socorro para sair, porque senão não tem como sair. caramba, Eu já cara, fui que- fazer local de cemitério clandestino por 2 equipes da CORE. Dentro de alguma... Em São Gonçalo. Dentro de blindado e tal. A gente é pago para isso, a gente tem que fazer isso. Sim. Né? É o que eu falei aqui, a sociedade espera isso da gente. Então assim, eu até deixo um recado para você que está vendo a gente, para você que é concurseiro, você que quer ser policial, ou para você que não quer ser policial, você que é curioso. Valorize a polícia, valorize os policiais. A gente vive numa época de ataque aos policiais, sabe? Assim, as pessoas não fazem ideia de como estar num ambiente hostil, com calor, com família e tal. E aí, normalmente, a gente escuta o seguinte, você está ali porque você quer. Você já sabia que era assim. Sim. E aí, a gente está falando de homens mais honrados ainda, homens e mulheres mais honrados ainda, porque apesar de saber, eles estão ali. Eles continuam ali. E sem nenhuma demagogia, eles estão ali e para garantir o seu sossego, a sua ordem, que você durma em paz em casa. Existem erros? Existem. A polícia é uma instituição como outra qualquer. Como existe erro na Petrobras, como existe erro na Vale, como existe erro em outras instituições públicas, privadas. Sim. Mas, assim, que fica esse recado, sabe? Ser policial é muito bom, é muito bacana. Existe um outro meio de vida que não é o meio do cara opressor, que às vezes a mídia passa, do cara corrupto, do cara ladrão, vai morrer pobre, né? Não, nós somos provas disso. Sim, Todos sim. nós aqui sustentamos nossas famílias, nossos filhos, somos respeitados, olhamos para todo mundo de cabeça erguida, né? E que continue assim. Existe uma polícia que vale a pena, né? E é isso aqui que a gente precisa estimular as pessoas a viver. Sim, cara, quando vocês falam esse negócio de fazer o local, eu fico imaginando como é que é pro perito, assim, porque eu sempre fui do interior, então eu nunca peguei uma situação assim tão sinistra ao ponto de você estar querendo fazer uma perícia, por exemplo, você tem que analisar o local de crime, e aí você também tem que analisar o corpo ali, verificar, tirar foto e tal, e o tiro comendo. Como é que faz um negócio desse, cara? Como é que trabalha assim? Primeira coisa é segurança, né? Segurança. Primeira Por coisa, isso a segurança. equipe, né? Ele, quando eu chegava, eu ia com ele. Aí ele ia, a gente isolava o local, botava a fita direitinho assim, bota aqui, né? Aí ele ia fazer a perícia do local, que é o corpo de delito, né? A Que é polícia o- militar já estava ali também? ou não? Geralmente sim. Mas tinha casos que não. 90% tinha casos Sim. que não. Mas 90% a polícia militar já estava lá, era mais seguro. A gente ir para lá com a PM lá, era mais segurança. Aham. Né? Era mais segurança. Às vezes não, íamos só nós. Né? E então, enquanto ele fazia o local lá, tirava foto, pá, ficava lá, ligado. Aí o outro ia procurar a câmera,
Aí achavam a câmera, já tentava distrair o vídeo da câmera. O outro, passou o ônibus tal. A gente ia lá na garagem pegar a câmera do ônibus, que era fantástica. As câmeras dos ônibus, fantásticas. E nós cruzávamos informações, daqui a pouco a gente estava atrás do cara. Ou do carro, a gente tinha uma placa do veículo, já puxava tudo rápido. Não, e é bacana, assim, como é que é? Cada um na sua expertise mesmo, né? Assim, eu tava ali de costas para o cenário, eu tava ali, né, atento ao cadáver, local, né? Fazendo o local e tal. Mano, esses caras já estavam isso. Aí depois chegava alguém e falava, pô, do nada, puro tirocínio policial. Pô, aquele cara ali tá estranho. Pô, esse carro já passou aqui 3 vezes. Volta e meia, assim. Sério? O Samuel falou, pô, já passou ali. Pô, a comunidade tá em silêncio demais, cara. Comunidade muito silêncio, não é normal. Como que é o tirocínio do policial? E cada um na sua. Eu tava ali fazendo a parte de medicina legal, a parte de necroscopia e tal. E eles já estavam, já voltava com câmera levantada, com imagem, com DVR, com ônibus, sabendo cada local, todas as vias. A minha dinâmica, quando eu chegava e traçava a dinâmica do meu lado, já era muito mais facilitada, porque eles já tinham visto todos os acessos, já sabiam quem entrou, quem saiu, e sempre tinha um que já ia lá na velhinha, na barraquinha, já ia lá no pipoqueiro e tal, né? E sempre eles falavam alguma coisa. Sempre falam, tem medo de falar com a polícia, né? Aí a gente coloca um cara lá, né? Fala paisana. Nós trabalhamos a paisana, só que nós íamos de colete igual Rambo, né? E colocava um cara lá à vontade, sempre tem uma fofoquinha, alguém quer falar alguma coisa, no boteco tá uma maravilha. Mas essa é a minha dúvida mesmo, tipo assim, cara, você tá fazendo um local de crime ali, né, um homicídio e tal. O que você normalmente tá ali, consegue ver, assim, diferente, assim, porque principalmente nesse lugar de confronto, você deve pegar muito local de IPAF, né? Tipo, IPAF, quando a gente fala, é impacto de projetivo de arma de fogo, né? E aí é coleta, é material, porque você tem que conseguir coletar aquilo dali. Como é que é esse trabalho, Remida? Tipo, eu tenho uma dúvida, assim, então, como é que você vai fazer isso? Coletar, qual é o grande trabalho do perito? De todos eles, né? Levantar a prova técnica, levantar os vestígios que daqui a pouco vão se tornar em evidência e em prova, elementos de prova. Óbvio, hoje, e já há muito tempo, o pacote anticrime veio reforçar isso, a gente precisa seguir a cadeia de custódia. Importantíssimo. Lá na frente... Explicar o que é a cadeia de custódia para a galera. O que é a cadeia de custódia? A cadeia de custódia é uma ordem cronológica, rastreável de todo o vestígio, desde o local de crime até lá o final, do ponto final lá, acompanha toda a cadeia jurídica. Então, para evitar contaminação, né? O tempo de você chegar lá na frente, eu entrego, por exemplo, um projétil para o Samuel. Projétil é a balinha, a bala é a balinha. Eu entrego um projétil para o Samuel. O Samuel vai lá anotar. Tem uma ficha que vai acompanhar isso. Olha, eu recebi do Hermida, hora tal, um projétil de material tal, assim, danificado íntegro. Quando o Samuel integrar para o Lion, ele vai entregar e falar, ó, eu entreguei para o Lion, você assina. Lacrado, embalado. O tempo todo a gente vai saber todos os atores que passaram por esse processo. Para não haver nenhum tipo de... Isso há em qualquer vestígio. A gente está falando aqui de arma de fogo, de projétil, mas há, por exemplo, até em crimes digitais, há em máquinas caça-níquel, há em automóveis, há em perícias de explosão, de incêndio, tudo tem que passar pela cadeia de custódia. E a garantia de que aquele processo todo está idôneo. Quando a cadeia de custódia é rompida, tudo Você prejudica a verdade, né? E então você ter certeza que aquilo realmente representa a arma do crime, digamos. E é o grande gatilho dos advogados de defesa. Né? Não pode quebrar a cadeia de custódia para não dar margem para a defesa. Está sempre 4 passos à frente. Por isso que eu sou enjoado. Sim. Vai embalar? Filma. Para não ter questionamento, meu irmão. Está filmado, o cara recolheu, está ali, está documentado. Tem filme, tem tudo. Vai questionar o quê? Né? E o grande trabalho do perito no seu trabalho admirável, né, que é a perícia de local. O legista, vai chegar lá para o legista e falar, causa mortes foi a PAF, foi, né, a perfuração da bala, digamos assim. Sim. Aí você vai fazer o seu local, né, com base
o formato da mancha de sangue, né? Você vai, o cara correu para cá, ele escorou aqui, ele caiu ali, tudo isso o perito de local, no caso você, Sim. né, vai dizer como que ocorreu aquilo. Qual que é a vantagem para o direito disso? Se o meio utilizado, né, para levar à morte da vítima foi um meio que dificultou a defesa, foi uma emboscada, ou foi um meio cruel, qualifica o crime. Sim. De um homicídio simples pode virar um homicídio qualificado hediondo, né? Essa que é o bacana do trabalho do perito, né? Sim. Ele nos ajuda a identificar a dinâmica do fato, que tem tudo a ver. Que o acusado não se defende do artigo, já defende do fato. Sim. E você acusa pelo fato. E o fato está na mão do perito. O que o legista faz muito e é fundamental, a gente tem visto vários casos aí onde foi o médico legista que realmente fez a prova cabal. O que o legista faz? O legista dá a causa-morte. Sim. Olha, um projétil tem uma lesão de entrada aqui na região infraioide, aí passou, pegou a subclávia e saiu na dorsal. Causa-morte. Porque esse cadáver morreu de quê? Então ele fala do trajeto. Trajeto do projétil. Entrou aqui e a gente fala do quê? Da trajetória. O que o perito criminal fala. Obviamente, o legista ele está vendo um cadáver numa mesa de necrópsia. Qual é o posicionamento daquele cadáver? O atirador estava acima, estava abaixo, tinha mais de um atirador. Qual é a posição dele quando a gente chegou? Isso é fundamental. Quem traça a dinâmica é o perito criminal. Existe um termo, né, Samuel? Eu até sou um pouco contra, tá? Que é o famoso visum e repeto. O pessoal fala, o trabalho do perito é visum e repeto. Ver e reproduzir. Eu tenho umas certas restrições com relação a isso. Eu acho que é sim, mas eu acho que é muito pouco. Eu acho que ver e repetir é trabalho de testemunha. Sim. Testemunha que você pega lá e fala, e aí, o que houve aqui? O cara veio, atirou e saiu correndo. Quem é? Não sei. Eu acho que o nosso trabalho tem que ir além. Claro. Muito mais do que isso. Eu só colocar no meu laudo que tem um cadáver com 2 perfurações, com 2 lesões de entrada no hemitórax direito é muito pouco. Sim. E o que você normalmente já pegou que teve que ir além, assim, no local? Eu acho que as perícias onde a gente consegue traçar a dinâmica são fundamentais. Assim. Eu costumo ter uma relação muito próxima com o pessoal do judiciário, e a grande reclamação do pessoal do judiciário hoje é que os peritos não têm escrito ou não têm desenvolvido o seu laudo como eles poderiam. Entendi. É aquela coisa do menos é mais. Vou escrever pouco porque eu não quero me comprometer, daqui a pouco o juiz vai me chamar, porque eu vou ter que depor lá na frente. E os caras percebem isso. O promotor percebe isso, o juiz percebe isso. Sabe? Então, sempre que possível, traz uma dinâmica. Olha, entrou por aqui, por essa porta, porque eu acho? Não, porque eu acho não, porque eu vi ali. Tem indícios, Tem né? indícios, tem vestígios que me levem a isso. Tá, eu vi pegada, eu vi material genético da mesma pessoa aqui dentro, lá fora. Eu vi uma mancha de sangue aqui, lá fora. Fala pra galera como que você consegue, né? Como que o perito consegue identificar a dinâmica, a trajetória da violência. Começou a briga aqui, houve uma facada aqui, aí ele correu para lá, ele caiu ali, mas veio a morrer lá. É possível fazer isso pelas manchas de sangue. Fala pra galera de isso mancha aí. de sangue. Tem vários tipos de perfis de mancha de sangue. Hoje no Brasil a gente tem 2 grandes classificações, né? Uma parte do Brasil usa um modelo, outra usa um outro modelo. O pessoal de São Paulo está introduzindo um modelo novo que para ser uniformizado ao redor do Brasil. O pessoal que está estudando aí para concurso sabe o que eu estou falando, mas a gente consegue traçar essa dinâmica toda, uma marca de arrastamento, um espargimento, que era a nomenclatura antiga, um empossamento. A gente consegue ver mesmo sem o cadáver. Várias vezes. E várias vezes nós na DH, que eu acho inclusive que são as perícias que mais davam problema. Às vezes o indivíduo, né, morreu e foi socorrido. Morreu no hospital. O cadáver está no hospital. E aí, às vezes, o delegado falava o que pra gente? Vamos lá no local. Vamos coletar vestígio lá. Vamos ver se a mancha de sangue, vamos ver se os projéteis estão lá, se a gente consegue ter algum vestígio lá.
era o momento que a gente ia para as comunidades sem apoio da PM. Caramba. E é bem mais complicado. Bem mais Bem mais complicado. complicado. Bem mais complicado. Então a gente ia e tentava encontrar alguma coisa no local que pudesse ser condizente com aquela lesão que a gente viu lá dentro do hospital. As pessoas pensam às vezes que é o corpo, né? O principal Você fala que o corpo do fala. local é o corpo e tal. Lógico que tem toda a sua importância, mas o local também, todos os detalhes que a gente coleta, tudo que a gente visualiza, uma mancha de sangue, vai determinar um movimento, um projétil, um estojo. Quantas pessoas estavam ali, É. se tinha mais de uma arma, Sim. o que é muito relevante, porque no direito, né, sempre que o crime é praticado por mais de uma pessoa, o crime se torna um fato mais grave. A lei pune mais severamente quando há participação de mais de uma pessoa naquele crime. Né? E a gente, eu já vi vídeos, né? Às vezes os alunos mandam um vídeo para mim e falam, ei, professor, olha isso aqui. Você fala assim, eu não acredito, se eu fosse perito, jamais. Outro dia eu peguei um vídeo que um foi matar o outro, e aí o cara reagiu, eu consegui matar você, você pegou a arma e caiu os dois. Como é que você justifica? 2 cadáveres e uma arma. Primeira coisa que a gente vai pensar É o o quê? perito, é a dinâmica. Né? Passaram aqui e levaram a arma embora. Tem 2 armas, não, mas é uma arma só. Antes do cara morrer, ele conseguiu matar o outro com a própria arma Mas dele. E eu ia Só fazer que- uma pergunta também sobre isso daí. Vocês chegam a, por exemplo, coletar pólvora, por exemplo, na mão de cada indivíduo para poder saber se tinha um indício ali, não tinha? Como é que é? Sim, hoje a gente coleta Ah, os resíduos de pólvora. Temos hoje pólvoras que são, às vezes, até mais difíceis de achar. Tem a NTA, né? As munições também têm mudado bastante. Tá mudando, né? Sim, eu tenho lá algumas críticas ao método, porque às vezes a gente dá muito falso negativo. Você sabe que foi aquele cara, você sabe que ele atirou. Nós já fizemos, né, laudos de coletar pólvora na mão, às vezes, de suicidas. Você sabe que, né, por todas as dinâmicas, por todos os vestígios que foi ele, aí você vai coletar deu negativo. Não tem pólvora, como que ele... Não tem como. Não ele tem não se como. matou. Exatamente. Né? Então a gente tem que olhar essa questão, né, com uma certa parcimônia aí. Muita gente fala que, por não ter encontrado no exame a pólvora, que provavelmente não foi o cara e tal, mas assim, às vezes tem certos exames que a gente não consegue pegar tudo, né? Tipo, às vezes passa, porque, por exemplo, vamos botar aí, por exemplo, vou mal porcamente, né? O DNA, por exemplo, você tem uma porcentagem de verificação, né? De proximidade. E o caso da pólvora em si, né? Cara, eu não sei como é que era com vocês lá. Tem o Inmetro também? Já tinha essa época também? Sim. A gente levava para um microscópio É isso aí. para poder verificar os componentes, se tinha chumbo, se não tinha. E as técnicas cada vez mais, quantos mais anos para desde quando eu entrei na perícia até hoje, já mudaram tantas as técnicas, cada vez evoluindo, para que fosse uma coisa cada vez mais específica, mais uma prova material mais robusta, né? Sim. E nós temos limitações do próprio método. Sim, é isso que Passou muito tempo, já não consegue mais pegar a quantidade interessante de resíduo de pólvora, lavou a mão, tá chovendo, tá? Então, assim, você não achar, não necessariamente quer dizer que o indivíduo não tenha participação, seja no suicídio ou seja no homicídio. Mas o advogado utiliza isso, não, você não achou, então não tem. E não necessariamente é assim. A perícia... Exatamente. A prova material, o negativo, né? A gente bota muito inconclusivo por causa disso, que o negativo as pessoas entendem que é como fosse uma prova única. Tô livre. Tô livre e é só aquilo que existe. E não é. Tem muitas técnicas, às vezes com uma técnica diferente, você consegue coletar um vestígio diferente, Sim. ou coisa de maneira melhor, né? Mais eficaz, né? E no homicídio é fundamental, né? Tu sabe exatamente o que aconteceu, né? É o maior crime, né? O crime contra o nosso maior patrimônio. Sim. Então, né? E é engraçado como é que cada um na sua, né? Assim, o pessoal que está ouvindo a gente está aqui falando muito de homicídio, porque é uma área que eu sou apaixonado, vocês também são apaixonados, e é a área que mais chama a atenção do estudante, do ouvinte e tal. Mas a perícia tem várias áreas sensacionais, maravilhosas. Teve aqui, né? A Lívia, A Lívia veio falar de documentos, sabe? Tem o pessoal da balística, o pessoal de áudio e imagem, que é uma área que está explodindo hoje. Hoje todo mundo tem um celularzinho, todo mundo está gravando alguma coisa. Você vê aí, a mídia está bombando de um monte de perícias de imagem.
Tem o pessoal da contabilidade, que ganhou uma notoriedade muito grande com contabilidade do tráfico, do jogo do bicho. Na época da Lava Jato, esse pessoal também ganhou uma notoriedade muito grande. Rifa hoje está tocando muito com isso, né? O que a gente rifa, fala na polícia? Quer pegar um crime, segue o rastro do dinheiro. Total. Hoje, inclusive, nós temos uma delegacia aberta, né, recentemente aí, que é a delegacia de lavagem de dinheiro. Então, a gente sabe que a gente percorrendo... E para todas essas áreas tem lugar para perito. Sim. Então, assim, às vezes o pessoal está ouvindo a gente e fala assim, pô, eu não quero fazer o que o Samuel fazia, o que a Hermida fazia, o que o Lion fazia. Não quero. Eu quero ficar em casa, eu quero ir buscar meu filho na escola, eu não quero trabalhar plantão, não quero dormir lá, não quero correr risco. Tem lugar para você na perícia? Tem lugar para você na perícia. Tem. Tem lugar para todo mundo, para homens, para mulheres, para o pessoal mais antigo, o pessoal mais novo, para aquele cara vibrador, operacional, igual a gente era, psicodoido. Hoje a gente deu uma acalmada. Graças a Deus. Né? As famílias agradecem, inclusive. Nossa, minha família ficou feliz da vida. Né? Mas assim, tem lugar para todo mundo. Às vezes o que você está ouvindo, pô, eu não quero fazer o que o Lion faz, mas tem 1 milhão de outros, um universo gigantesco que você pode também fazer. A perícia tem lugar para todo mundo. Sim, a gente tá, é isso que é o principal aqui, é trazer para vocês todo tipo de perícia, todo o mundo pericial, cara, que é gigantesco. Tem em todas as áreas. Acho que tudo que você falar, cara, hoje envolve crime, envolve a parte civil e tem perito em tudo que é canto que pode trabalhar nessa área. E aí, tipo assim, quando a gente fala sobre perícia e tá falando aqui sobre locais de crime e tal, homicídio, o cara que trabalha no local de crime, ele não trabalha sozinho. Ele vai ter que, às vezes, coletar um material e talvez não vai sair dali a resposta. Vai sair desse material levando para um setor específico de genética ou um setor específico de química, que vai dar uma outra prova que, junto com o que ele viu ali, somando, chega uma resposta que aquele cara cometeu o crime ou não, né? O homicídio é muito comum isso, né? O homicídio é mais comum no Rio de Janeiro com arma de fogo. Aí você tem o cara que vai descrever a arma, Balística, um perito. né? Tem outro que às vezes vai fazer Confronto o balístico. confronto balístico, já é outro perito. Tem o cara que fez o local, já é outro perito. Tem o cara que vai fazer a análise do cadáver, a necrópsia, é um legista, já é outro perito. Sim, é um trabalho conjunto. É um trabalho conjunto. Complementar. E às vezes você vai achar alguma motivação lá, um documento, uma escritura, um terreno lá que falsificaram a assinatura, Sim, já pegamos. Isso é outro perito. é de interesse da investigação, mas a sua experiência como policial, óbvio que você conhece. Quais são os motivos mais comuns para um homicídio? Caramba, pergunta difícil, hein, cara? Hoje no Rio de Janeiro, assim, sem sombra de dúvida, é o tráfico. O narco-homicídio hoje, já há muito tempo, narco-homicídio é a grande causa de homicídio no Rio de Janeiro. Vocês pegavam muito locais, assim? Tipo, Direto. Quantos por dia, Isso mais ou chama menos? atenção a crueldade, né? Samuel, assim, eu acho que 70% do nosso trabalho era narco-homicídio. Era mesmo? Caramba. E a forma, né? A forma como se matava que chamava atenção. Pedrada, tijolada. Você foi comigo aquela situação que o cara foi amarrado numa escada e apedrejado? Sim, Mas não foi essa a causa da morte. Ele morreu com a facada. sim. Né? Aí que está o pulo do gato. Houve uma tortura, é um crime. Mas a tortura não foi direcionada para matar. Ele foi morto com a facada. Sim. Né? Então isso tem toda uma consequência jurídica. Né? E o tráfico no Rio de Janeiro tem muito essa característica de, a gente chama de esculacho, né? De esculachar. Eu não quero só matar. Eu não quero só matar. Eu quero matar e filmar. Você vê, às vezes, tinha filmagem, então? Você lembra que tinha locais que a gente chegava, às vezes a gente já sabia o que encontrar. Já estava na rede. Já estava na rede social. Sério? Eles já filmavam, mandavam para os grupos Sim, e sim, chegava sim. para gente. Eles não têm medo, eles não escondem nada. Não escondem nada. Eles publicam no Facebook fotos com fuzis, Sim. em baile funk. Na comunidade eles tiram onda com isso, entendeu? É comum Vocês falaram nós no- usarmos isso para chegar neles, Sim. na parte de investigação. Agora, por que essa relevância do micro-ônibus? Tá, você pegou o cara, né, o traficante pegou o cara, botou lá no micro-ônibus. O que é micro-ônibus? Coloca o cara com um monte de pneu e coloca fogo, mata ele queimado, morre queimado. Né? Se ele morreu ali, queimado, né, é homicídio qualificado, por emprego de fogo, meio cruel, é crime hediondo. Mas se ele morreu com disparo de arma de fogo, homicídio, de repente, é simples.
Aí colocaram ele lá, né? Aí que o perito legista vai dizer, não, a causa-morte não foi o fogo, ele já estava morto. Se você coloca o cadáver, enche de pneu e coloca fogo, não é crime hediondo. Não foi usado o fogo para matar. Aí que o trabalho do perito é super importante, não só de local, como do perito legista. São 4 peritos, no mínimo, envolvidos nessa Olha a gama trajetória de toda. conhecimento que a gente envolve. É Para você a que ciência aplicada ao direito né? e a persecução penal que a gente fala, né? Para você que tá estudando aí medicina legal, você vai lembrar do sinal de Montaut. Sinal de Montaut é o quê? Quando tem fuligem na via aérea superior. Então é um fator patognomônico. Então, tá lá um cadáver semicarbonizado normalmente, tem lá fuligem, ou até nos soterramentos, tem terra, areia na via aérea superior, você sabe o quê? Aquele indivíduo respirou antes de morrer. Ele estava em vida, respirando quando foi carbonizado. Diferente do indivíduo que, morreu por projeto de arma de fogo, morreu por uma concussão, alguma coisa, e depois foi carbonizado. E colocaram ele lá, né? Colocaram ele lá. Quando dá pra gente fazer, né? Porque a grande parte das vezes era carbonização completa. O carro era direto, né? Botava fogo no carro com um cara dentro. Várias vezes fazia a gente pegar os locais assim. E isso é uma característica muito fluminense. É uma característica muito do Rio de Janeiro. Porque o tráfico aqui ele é beligerante. O tráfico aqui ele é afrontoso. A questão de tirar uma foto. Em São Paulo você não tem isso. Até porque São Paulo, de regra, você tem uma facção que domina o estado todo. Aqui, como tem várias facções, tem essa questão da intimidação, do poderio bélico. Olha aqui o que eu tenho. Olha o que eu posso fazer com você. Entendi. Eu lembro que na época de DH, teve uma época que tinha o tal do esquartejamento recreativo. O que é isso? Esquartejamento recreativo, o indivíduo era esquartejado e pegava a perna, botava no braço, pegava o braço, botava na cabeça, fazia um quebra-cabeça macabro ali, filmava e mandava para a facção rival. Só para mostrar poder, as coisas assim. Sempre cortar a cabeça, né? Como é que você vai explicar isso para um gringo, cara? Não vai entender nunca. Como é que você vai receber um estrangeiro, um gringo aqui no seu podcast, vai falar assim, olha, aqui no Brasil o tráfico esquarteja e manda foto para a família do cara. E é interessante que, de repente, lá fora, o pessoal só vê isso, por exemplo, num serial killer Sim. absurdo, assim, que tem uma técnica só para isso, né? Essas cenas de filmes de terror, de seriado, isso pra gente era troço mais banal, né, Hermida? Era todo dia. Toda hora a gente via eles esquartejados, despedaçados, toda hora. E tem a questão da romantização, né? Eu vejo essas séries assim, o CSI, Bonds, Mindhunter e tal, eu fico com inveja daqueles caras, né? Os caras vão de terno e gravata, as mulheres vão de cabelo feito, maquiadas, cheirosa, eu consigo ver da tela que a mulher tá cheirosa. Porra, a gente voltava podre, né, Samuel? Voltava cheia de sangue, de pedaço, imundo. Lama. Rapaz, aí na boa, é que a gente não esquenta a cabeça não, mas a roupa voltava, meu irmão. E ML é mole, entendeu? Você sai do local ali, sabe o que me lembrava muito? Já viu aquele filme O Massacre da Serra Elétrica? Que a mulher saía cheia de pedaços de gente. Era aquilo, cara. Às vezes era aquilo, sem exagero. Sim. Nós íamos em certos locais, tinha me fala, chacina. Pô, não tinha como você interagir com aquele ambiente sem sair sujo de sangue, de dejetos, entendeu? Não saía, não tinha como. E assim, o Rio de Janeiro tem muita sai tomar banho, lavar roupa, bota pra lá, cheio de... eu levava 2 roupas pro plantão, 3 roupas pro plantão. Loucura total. Sério? Não é exagero não. Tinha a questão do narco-homicídio, né? Voltando lá à sua pergunta, eu acho que hoje a motivação ainda né? Com certeza, o narco-homicídio, seja ele de facção, seja ele de milícia. Latrocínio, a gente pegava menos, mas também pegava. Latrocínio. Latrocínio aquilo me abalava. Porque eu estava acostumado a ver vagabundo, né? Sim. Todo despedaçado, né? Pô, tem um cara que eu lembro do local que nós fizemos uma vez, né? O cara estava com arame no pé, sem uma orelha, que demonstra que foi uma encomenda, né? Sim. Levaram a orelha para comprovar a morte. E quando nós viramos o corpo, o cadáver, ele estava com a mão assim e as vísceras, as tripas aqui. Quer dizer, abriram ele, deixaram ele vivo. Ele foi agonizando, tentando colocar para dentro. Olha que morte horrorosa. Mas aquilo ali passou batido. Agora, o dia que eu vi um pai de família morrer na lanchonete, defendendo o patrimônio dele do segundo assalto, com um tiro só, aquilo me deixou mal, entendeu? Cara, que é diferente. Loucura, né? Sim. Eu até já comentei isso no podcast. Aquilo eu fiquei meio chocado ao ver a família. Parece que me coloquei no lugar da família, né? Parece que a ficha não caiu ainda. Né? Sim.
Porque é muito louco você ver um pai de família ali, perdeu a vida com uma situação banal. Sim. Ridículo, né? A vida é muito banal. Né? Sempre me perguntam, já perguntaram para você também lá, assim, qual é o crime que mais te choca? Qual foi o local que mais... Toda hora Direto. perguntam isso, né? É pergunta Eu vou te clássica. perguntar também, qual é o local que mais te chocou aí? Cara, Já eu que vou Samuel te falou falar. dele. Não, então, engraçado, eu no começo de homicídio, assim, eu assim, tinha um susto e tal, mas depois eu olhava o homicídio em si de maneira, tipo assim, que eu só me preocupava, minha cabeça parecia que dava alguma coisa que eu falava, cara, eu preciso me preocupar aqui de trazer a justiça para esse canto, Exatamente. então tem que olhar todos os detalhes e não posso de verdade nem sentir nada, porque minha cabeça vai, tipo, eu tenho que sentir, cara, da onde veio o disparo? O que aconteceu aqui? Porque na hora é todo mundo te perguntando um monte de coisa, a gente vem te perguntar, quando é que morreu? O que aconteceu? E não sei o quê. E todo mundo quer conversar contigo, você quer focar no negócio ali, e tu vê tudo, assim, tudo vai montando, assim, tu chegar num ponto, eu acabo ficando muito concentrado e saio meio do pensar, assim, cara, o que depois vem esse negócio. Eu já peguei, por exemplo, local de feto, né, tipo assim, que o feto Sim. foi encontrado, criança também, tipo assim, que o pai matou a mãe, aí tipo, a criança matou o pai, Sim. porque viu tudo isso, e aí tu senta, pô, cara, acho que principalmente os casos que são piores é quando você vê uma família toda sendo destruída, né? Um matando o outro e tal, tu fica, caraca, mano, e se isso acontecesse com a gente, assim, e tal, né? Mas, sendo bem sincero, normalmente quando eu tô em local, acho que, tipo, tudo fica em volta preta e eu consigo eu quero só ver o que aconteceu, que é muito detalhe, Minda. Cara, um local de cara esfaqueou e tal, cara, é muito detalhe, é mancha de sangue que tu vê, por exemplo, o cara colocando a faca, tirando a faca, aí você vê aquela Isso é mancha de bacana. sangue mostrando e tal. Explica como é que funciona, você tem essa experiência. Como que você identifica essa dinâmica? Isso que eu falo que é dinâmica. Sim. Ele deu 1, 2, 3 facadas. Pelas manchas de sangue, você descobre que foram as 3 facadas. Sim. Né? Sim. Antes de olhar as lesões, né? A gente teve um curso com o Claudemir. Se ele um dia ver isso daqui, queria convidar ele para poder participar. Cara, ele deu uma aula de mancha de sangue que era muito interessante. Tipo assim, a gente fazia até, por exemplo, o ângulo que a mancha de sangue caiu uma mancha de sangue no chão. Cara, qual que é o tipo de gotejamento? Se o gotejamento ele tá reto, então ele caiu 90 graus, então o círculo que forma é de um jeito. Pô, ele caiu em movimento, então ele vai ter Tem um raiamento. um assim. raiamento específico e tal. Eu Então, perdi tudo lá. É o que o Samuel estava falando, a gente consegue ver o direcionamento, para onde achei que super bacana o isso. autor está indo, né? tá, e é muito detalhe, né, cara? É muito detalhe, tipo, eu fico impressionado, assim. Como a perícia, a gente consegue... A visão do perito em si, quando eu falo isso, e todo mundo que volta para a ciência forense, a gente vê as coisas de maneira diferente. Você está vendo uma coisa, a gente está vendo 3 outras coisas diferentes ali, porque a gente está acostumado a ficar... O visual para a gente é muito importante, né? Saber o que está ali, o que não está, e qual é a consequência no local daquele copo virado. Tipo assim, todo mundo vai olhar, vai chegar no local, então o copo tá virado, caiu. Foda-se, tipo assim, entendeu? E não, de repente, cara, será que tem DNA ali? Será que tem um detalhe ali que se eu deixar passar, poderia ser aquilo dali, a prova poder pegar o cara e não que volta matou... depois, você não tem como voltar lá. Você não Não tem como tem. chamar o cara para depor depois de novo. sim. Esqueci de perguntar uma coisa, você vai chamar o cara na delegacia. O local não, o local se desfez. Cara, o local... Foi embora. O local se Eu até desfazia. costumo dizer até sempre falo isso, né? Quando as pessoas me perguntam, pô, mas eu acho que eu vou colar as placas, né? O termo que o pessoal usa. Eu vou colar as placas quando eu encontrar um cadáver, quando eu sentir aquele cheiro de sangue e tal. E o sangue tem um cheiro que fica na Muito cabeça, específico. né? É um muito cheiro específico. igual é um ferrugem, aquilo fica... Muito Eu específico. carregava aquilo na cabeça, ficava aquele cheiro, ia embora comigo, que loucura. Muito específico. Vocês pegavam também podrão, as coisas assim também? Muito. Não, sim. Muito. Dentro de carro, Podrão então, que o pessoal desovado. diz, qual o nome que... Eu não sou muito ligado a esses nomes e tal. Qual o nome que dá pra podrão mesmo? Muito. Já está em fase de liquefação. É liquefação, né? Já tá Quando em- o cadáver já está de um tempo, já está... em estado liquefativo. tá. É o famoso do pó vieste, do pó voltará. Isso a gente e a gente percebe o quanto que a gente não é nada, né, cara? O lado bacana de olhar para o homicídio, que você fala, cara, não é nada. Esse cara que hoje está aqui nessa situação, era o cara que estava lá na rede social de fuzil grandão, Bancando cheio real. de cordão de ouro. Olha a situação que o cara tá.
sabe? Esse aqui era a autoridade. Olha isso aqui que aconteceu. E é fato. E que fique registrado para essa molecada que escuta a gente. Sim. O caminho é sempre o mesmo. Você que pensa em caminho é servir sempre ao mesmo. mal e seguir esse caminho do tráfico, da bandidagem, vai morrer cedo. Quanto tempo dura? A que idade? Fala. Pô, é só você ver aí. Você não consegue... A maioria dos casos que a gente pegava eram meninos que não passavam de 25 anos. Era assim mesmo? Não passavam Não passa de 25 25 anos, cara. Não passa. Caraca, mano. Não passa. Você vai ver um ou outro desses caras que estão presos há muito tempo, em penitenciários, chefões e tal. Não é a realidade. Não é a realidade. E até mesmo quando a gente prendia, né? Aí é muito mais a sua área do que a minha, a gente escutava a mesma coisa. Sabe, olha, eu não era respeitado na comunidade, eu botei uma pistola na cintura, a menininha que eu olhava para ela, começou a olhar para mim, eu comecei a ter dinheiro para comprar as minhas coisas e tal, comecei a ter respeitabilidade na comunidade, eu já ouvi isso. Sim, O meu irmão que está lá trabalhando no mercado, pô, ninguém olha para A ele. criminologia estuda o fato social do crime e o determinismo. Né? Sim, Né? sim. A força que tem o ambiente, livre-arbítrio e determinismo. Mas isso é outra discussão completa. Sim. Outra coisa. E aí, assim, você... E aí eu vou dar aqui uma opinião muito pessoal, não tem nada de técnico, não é nada de pericial, tá? A gente hoje vive uma avalanche de democídio e bandidolatria. Verdade. A gente vive hoje, o bandido é o que está no hype do negócio. Tava vindo hoje para cá ouvir isso. Pô, a gente precisa desencarcerar as pessoas, a gente precisa, né, talvez o crime que você acha crime não seja tão crime assim. O que a gente está passando para a nossa juventude? Que o crime compensa? É engraçado. É isso que a gente está passando? Às vezes as pessoas acusam, sem visão política, tá? Sim, Tô falando de fato. sim. As pessoas apontam que isso é ideologia de esquerda. Sim. Não é que é de esquerda. Que na criminologia existe um estudo marxista. Sim. Né? Desse estudo evoluindo, chegou a teoria do living approach. Quer dizer, a sociedade tem uma parcela de culpa, digamos assim, que eles dizem, né? Na delinquência. Por exemplo, você vai em Búzios, numa boate. Aí tem uma galera lá que lança perfume, papapá. Ninguém toma dura. Sim. Mas a dura vai pro baile funk. Entendeu? Então seria uma discriminação social. Ah, tá, existe o crime de porte de droga? Não. Existe aquela pessoa que a gente pega para ser o bode expiatório desse crime, entendeu? Essa teoria, que é com base em Marx, né? Salvo engano, mas é criminologia. Sim. Isso, empregado hoje pela mídia, não estou dizendo que está totalmente errado. Acho que é um certo exagero. A sociedade tem culpa? Tem. Sim. Né? Tem. Mas não pode chegar e passar a mão na... adote um bandido. Não é assim que funciona. Né? Tá, então a gente... Quem vê, eu e você, que conhecemos essa maldade na prática, né? A gente vê, Sim. a gente viu o que eles são capazes de fazer, nós temos outra visão. Muita Sim. gente não teve a experiência que vocês Exatamente. tiveram, né? É complicado demais. Eu já... Perdão, pode falar. A polícia, o policial de rua, ele perde a inocência. Ele perde a inocência da vida. Sim. Né? Ele enxerga as coisas como elas são. A maior escola que tem é a polícia. Rua. Sim. Capital. E aí a gente vê um descolamento total, às vezes, do judiciário do que é o dia a dia. Como eu queria, cara, que às vezes um defensor, um promotor, um juiz fizesse um estágio, Sim. acompanhasse uma incursão em Uma favela, BH. Sim. sentisse BH, aquele escola gosto de maravilhosa. sangue na boca, do cara falar assim, meu irmão, tua mãe vai chorar hoje. Quantas vezes a gente entrou e falou, tua mãe vai chorar hoje? Sim. Como que eu gostaria que esse pessoal do judiciário visse isso, saísse um pouco dos livros, saísse um pouco do... O menino hoje entra na faculdade de Direito, ele antes de ler a Constituição, ele já leu todos os livros do Foucault. Ele já é um garantista por excelência. Então, assim, como que eu gostaria... Às vezes eu vou em algumas discussões, às vezes até na OAB, e eu escuto algumas coisas que eu fico um pouco estarrecido, sabe? De falar, poxa, mas... a gente vai desencarnar, porque ele é um menino, coitadinho e tal. Já teve casos que eu já vi um menino matar o pai
foi solto, matou a mãe. Sim, sim. Tivemos Que casos brabo. aí na praia de Copacabana aí recente. O cara saiu da audiência de custódia, 12 horas depois matou um menino na praia. Olha para onde a gente está caminhando. Sim, sim, Né? sim. E aí a gente tende a ter as nossas discussões jurídicas, claro, né? De audiência de custódia, se ela é válida, se não é. E sempre que eu vejo isso, Samuel, eu sempre penso a mesma coisa. Quem foi bater lá na porta dessa mãe, cara, para perguntar para ela qual o apoio que ela teve? Quem é que vai explicar o juridiquês para ela? Como é que eu explico para uma mãe que ela perdeu o filho para um cara que há 12 horas atrás estava preso, mas que o Estado disse que ele não oferecia risco? É complicado, né? Entendeu? Então, para isso, a gente pode aplicar para todas as áreas, Sim, para todos os crimes. Sim, sim. Né? Então, para onde é que a gente está indo? Eu acho que a perícia tem um papel fundamental nisso. Qual o papel? Fundamental. Eu acho que até pela perícia ser baseada em ciência, Sim. a gente consegue penetrar por todas as camadas, por todas as ideologias, porque quanto à ciência não há Momentos, né? não há argumentos. Eu não vou discutir ciência com um cara que acha que o bandido tem que estar preso ou não tem que estar preso. Isso é uma discussão ideológica, Sim, sim, Entendi. sim. filosófica. É igual essa teoria que eu falei agora, Sim. né? Que traduzindo chama-se teoria do etiquetamento. Cai no seu concurso. O Muito. living approach. Cai né? não, despenca, Despeca, né? é etiquetamento. Por que eu usei o exemplo da droga? Fala, você vai etiquetar aquele cara pobre da favela como drogado e o playboy de Búzios, não. Sim. Entendeu? Esse diferencial. Mas nós estamos tratando aqui de um crime que é o crime por excelência, que é retirar a vida de outra pessoa. Né? Sim. Não tem que etiquetar ninguém. Ah, tá, é determinismo. Ah, o meio ambiente transformou ele no assassino. Livre-arbítrio. Não, ele escolheu ser um assassino. Não interessa. É o crime bizarro Sim. por excelência. Né? É o mais reprovável de todos. Então não vamos falar em teorias de criminologia, vamos falar de prática. Sim. Tem que tirar o cara da sociedade, tem que prender. Falar em prática. Vamos voltar à parte de perícia, só para poder ter uma ideia aqui. Emília, como é que você fazia? Conta pro pessoal, assim, como é que é o perito de local em DH e tal, como é que vocês fazem, assim, tipo, para coletar, ou algum caso que você pegou, pode falar de maneira genérica também, Sim. que você acha interessante, conta pra gente aí como é que é essa vida do perito em DH. É engraçado que, às vezes, a gente conseguia ter êxito em algumas prisões, né? E aí o pessoal da investigação começava a conversar com o preso e ele, em determinado momento, ele falava assim, pô, fala a verdade, como é que vocês chegaram até mim? Sério, perguntava? Eu tentei fazer tudo certo, cara, eu não deixei nenhum rastro, como é que vocês chegaram até mim? Sabe? E é aquilo que você falou, a gente enxerga e tem, por ato de ofício, enxergar coisas que, né? Então, eu até digo ao pessoal, o último local que eu vou é no cadáver. Porque o cadáver ele diz tanta coisa, mas tanta coisa, que você corre o risco de se satisfazer só com ele. Legal. E Tá. o local tem tudo, né? O local tem O tudo. local tem. E aí você vai na tua área imediata, né? Que é ali onde estão a maior parte dos vestígios. A gente não pode esquecer que o cadáver é um vestígio. Sim. Então, não fiquem chocados com o que eu estou falando, né? Mas eu até digo isso pro pessoal. E uma das formas da gente não se assustar muito com o local de crime ou não levar isso muito para um abalo psicológico é você ver ciência naquele local. Total, né? É a ciência pura no É o que local você de crime. falou. Eu hoje, você foi perfeito quando você falou, eu não aceito chegar num local de crime e ficar emocionado. É porque você é um ogro? É porque você está com o coração congelado? Não. Profissional. Quando você vê ciência naquilo ali, não é desumanizar quem está ali, você continua com o seu sentimento. Eu costumo dizer que o perito tem várias caixinhas. Quando eu saio para trabalhar, eu abro a caixinha do Hermida Perito. Sim. E eu não sou pago para chorar. A sociedade espera o que de você? Que você levante a prova técnica dali. Sim. A imprensa vai fazer o papel dela, a família vai fazer o papel dela, os colegas na delegacia vão fazer o papel deles. Qual é o seu papel de perícia ali? Levantar a prova técnica. Existe uma família, independente de ser bandido, não, de ser criança, de ser mulher, de ser jovem, quem seja, existe uma família que espera uma resposta. E
E é muito louco. Tem tanto detalhe, Hermida. Tipo assim, cara, o cara tá lá, o cara tá vendo se, por exemplo, se o tiro foi encostado, aí tem a tal da mina de Hoffman, Sim. se não tem, e se tem uma distância, se a faca, o gume, sei lá como o pessoal diz, qual é o nome que você diz? É gume, sei lá. Gume da faca. Tá voltado se pra um tá lado, voltado, tá voltado se não pro tá Se é destro, se é voltado. canhoto, se é e tudo... se suicidaram ele, né? Sim. É tanta coisa para analisar, gente, porque você... E assim, é o que o Hermida falou. Se você perder aquele local, você não volta mais. Não tem como mais você ter aqueles detalhes ali. Então, tipo, se você não se concentrar naquilo, ferrou, perdeu tudo. É. Você perdeu uma Mas chance de fazer uma justiça maneira. Nós já pegamos casos, às vezes, que a gente, até que o pessoal que está estudando, eu uso até essa foto, que é uma cauda de escoriação. Né? O pessoal que estuda para delegado estuda muito isso. É o quê? O indivíduo, ele faz aquela ferida perfurante, perfuro-cortante, e depois ele tira. E olha a gente fazendo o link no jurídico, como é que é. A gente está aqui, a gente está discutindo, eu peguei uma faca, eu fiz isso aqui. Ó. Você veio para cima de mim, eu fiz isso aqui. Tem uma entrada, na mesma vertente tem uma saída. E aí você vai pegar um cadáver que ele tem 3 caudas de escoriação. Alguns livros chamam de cauda de rato. Que é o quê? Enfiei a faca e fiz isso aqui. Ó. Não é defesa, o cara quer matar. Não é defesa. Você Não é percebe que defesa. existe uma certa intencionalidade muito Sim, maior sim. do que propriamente, pô, lá eu veio para cima de mim, o que eu tenho aqui. Sim. É diferente. Aí o trabalho do perito vai elucidar algo importantíssimo para a investigação, que é a intenção não de matar. Sim. Né? Pode ser, porque o cara que ele se defende, ele está o quê? Praticando, no caso, um crime, né? Matar alguém, né? O fato está narrado na lei como um crime, mas o fato ele é o quê? Ele não é ilícito, Sim. porque a norma permite que ele se defenda, mas ele não pode extrapolar os limites da defesa. O que é defesa? Defesa é aquela ação suficiente para imobilizar a agressão, né? Que não foi provocada, diga-se, né? Detalhe, Sim. né? Injusta agressão, né? Então, se ele dá uma facada, é defesa. Imobilizou o cara, para. Não imobilizou, continua. Agora, se fez isso, ele quer matar. Então, há no mínimo um excesso punível. Sim. E o trabalho do perito que vai chegar, que vai nos mostrar esse fato. Né? Eu já peguei laudos aí de assistência técnica, né? Não foi nem na polícia, um laudo de assistência técnica, que às vezes a advogada liga para mim e fala, ô doutor e tal, não sei o que, tem aqui um caso, 4 facadas no abdômen. Tem como colocar na legítima defesa? Eu falei, Depende, qual o tamanho do cara, qual o tamanho do agressor. primeiro que não sou eu que coloco nada, é a prova técnica. Sim, né? sim, sim. Como é que você vai justificar 4 facadas abdominais numa tentativa deliberada de homicídio? Você está parado, está lá vídeo. Cara, veio Não tem como. É legítima defesa. Não é. Não como. Isso a gente fala, pessoal, porque também, olha que interessante, o Hermida tocou num assunto muito legal. Existe perícia judicial, não, né? Uma assistência técnica que a gente, você como aluno e tal, pode aprender a como funciona toda a parte criminal e poder auxiliar um advogado nisso. Tipo, Sim. não precisa ser exatamente um perito criminal poder auxiliar um advogado nesse assunto, né? Tipo, ver como é que aconteceu, que entende muito sobre medicina legal, sobre balística, sobre todos esses assuntos voltados para a perícia, você consegue, dependendo do que for, até um trabalho como assistente técnico auxiliando alguém, né? Dando uma consultoria, né? Sim. E ser bem remunerado por conta disso. Né? A gente tem o perito oficial, perito criminal oficial, que somos nós, está lá na Lei 12030/2009, provimento exclusivo por concurso público, pagos pelo Estado. Aqui no Rio de Janeiro, como a gente falou lá no início, policiais civis. Tá? Quem que paga o nosso trabalho? O Estado. Tem o perito judicial. O perito judicial é aquele cara que é remunerado lá pela vara, o juiz determina lá quanto que ele vai ganhar, e via de regra é o cara que explica para o juiz uma área de conhecimento que ele não tem. Sim. Não, você é engenheiro, o juiz sabe de direito. Peguei lá, a ponte caiu, um veículo teve uma falha mecânica aqui, é a sua área, a sua expertise. Você vai produzir um laudo informativo para que o juiz e que as partes saibam do que se trata. Ou um assistente técnico. Assistente técnico, o pessoal chama, eu não gosto desse nome, mas chama de perito particular.
Perito particular, você pode cair no lugar comum de achar que... É que é pago pelas partes. Né? É, Aquela pessoa interessada contrata Você o perito. pode, o meu medo de chamar de perito particular, Samuel, é que parece que esse cara é influenciável, parece que ele é voludo. Sim, Que não concordo é. com você, não é. O assistente técnico, ele é pago por uma das partes, mas ele continua trabalhando com ciência. Preso dentro da ciência. A Preso dentro da ciência ciência. geralmente é exata. Né? Até porque esse é o cara que mais tem que ter cuidado. Porque se eu estou sendo remunerado por você para te dar um laudo que, obviamente, lhe favoreça, eu também não posso extrapolar os limites da ciência, porque senão, além de não ser ético, você perde todo o respeito do mercado. Sim. Mas Sim, tem um detalhe verdade. também. Vamos lá, um caso hipotético. Né? Encontramos um cadáver, 5 perfurações de PAF, projétil de arma de fogo, que transfixaram, entraram e saíram. Né? Aí, né, alega-se legítima defesa. Ah, mas foram 5 tiros. Ah, doutor, estava escuro, fui disparando. Né? Cada um com Sim. seu argumento. Aí, eu sou parente da vítima. Eu posso, não é só aquele que quer se defender, não. Eu posso ter um assistente de acusação no processo que vai auxiliar o MP e contratar um perito também, para corroborar o laudo já do perito oficial do Estado. Aí você vem e descobre como perito. Não, foram 5 disparos. Só que é impossível a defesa, porque, embora, né, os projéteis tenham atravessado o corpo, a entrada foi pelas costas. Sim. Eles entraram, os 5 disparos entraram pelas costas, saíram. Né? Não foi defesa, né? Foi uma execução. Aí que está a importância do trabalho do perito. Sim. Né? E o que é a verdade? No jurídico, o que é a verdade? A verdade é aquilo que você consegue provar. Exatamente. Ó, foi isso? Não sei se você consegue provar. Eu já vi casos, por exemplo, de estupro ou não. Vou te dar um exemplo. Um rapaz conhece uma menina e tal, e vão para o carro e tem relação no carro. Em determinado momento, a menina pede para parar. O que determina o estupro? Vontade. Sim. Um ato deliberado. Sim. Que começou voluntariamente por vontade dos dois. Mas em determinado momento, um dos dois, ó, não quero mais. Aí você vai fazer um exame de PSA, PSA, o quê? Só pra enzima galera- prostática. Só pra galera ter uma ideia. De que é. Isso, dá positivo de enzima prostática. Ou Explica seja, pra galera, houve penetração, Sim, mas já houve estava a conjunção consentido. carnal, estava consentido. Até aí estava consentido. Faz um teste espermático, presença de espermatozoide, em determinado momento, um dos dois, hipotético, seja lá quem for, não quis mais. E aí? Fica muito difícil a discussão. Porque é Complicado, palavra de né? um contra o outro. Né? Exatamente. Porque chega em um determinado momento que só a ciência não explica. É engraçado. Não estou defendendo a aplicação disso. Tá? Filma também? Mas Filma vamos também, lá. não, que- Como ideal é filmar sempre tudo. Você filmar sem consentimento é crime sexual? Filma filmar também, outro filma crime. também, cara. O que acontece? Existe no direito civil uma coisa chamada venire contra factum próprio. É a proibição do comportamento contraditório. Exemplo, se eu chego e crio em você a expectativa de que eu vou praticar esse ato, eu fico obrigado a praticá-lo. Não vale nessa situação. Mas vamos lá. Está no meio da situação, ela está lá, né? Ai, para. Entendeu? A presunção na cabeça do cara é que aquilo não é uma ordem para ele parar. Sim. Vamos lá, é uma hipótese, como Sim. pode ser. Depende do caso concreto. Sim. Não estou falando que se aplica, né? Esse princípio do direito civil, não se aplica. Sim. Né? Mas é uma linha de raciocínio. E aí? Quais são os indícios que demonstram que nesse caso específico, de homicídio, né? Nesse caso específico, ele realmente teve a intenção, porque não existe estupro culposo. O cara tem que ter a intenção de satisfazer a lascívia, Sim. aquele apelo sexual, contra a vontade do parceiro. Sim. Aí a questão fica nessa aí. Porque Pois a é. prova pericial não vai esclarecer nada. E a né? prova pericial Tá tudo documentado, Tá tudo ali. narrado. Ah, eu quis transar mesmo. Tá tudo Ele ali. penetrou, ele quis penetrar. Mas no decorrer da transa não tava bom, vamos parar. E aí, como é que fica? a prova. É complexo, né? Claro, Aí eu não sei qual vai ser a solução realmente. eu às vezes eu vejo alguns assuntos, assim, eu estava ouvindo, e a gente perita tem essa mania, né? Você vê perícia em tudo. Sim. E aí eu estava vendo podcast, lá o pessoal falando dessas práticas sadomasoquistas e tal, eu fiquei pensando, É cara, consentido, né?
Mas imaginou se cara. um homem, uma mulher sai dali e fala assim, olha só, E ele me acontece. bateu. E acontece. Toda hora. Acontece. O balcão de delegacia tá cheio disso. Com a descoberta do chifre, vem a obrigação da acusação falsa. Né? E aí vai fazer um Acontece corpo muito. de delito, tem lá a marca. Tem tudo. Caramba, Tem doideira. tudo. Tem tudo. Tem tudo. Então, assim, chega um Marca, momento... algema, então, marca de algema. O cara me algemou. E toda polícia gosta de brincar, virou polícia. Tem uns caras que são meio doidos mesmo, exatamente. Não, você não vou botar esse mérito aqui. Só Mas como você que- virou polícia, essa é tua namorada. É óbvio que ela vai achar, ai, meu algema. Entende? Aí, poxa, vai que brigou. Ela vai pegar aquela marca ali, vai lá e fala, pô, fui estuprado, fui Olha. agredido da Maria da Penha. Não, Eu já vou falar até uma coisa polêmica aqui, que vocês vão fazer um corte do que eu vou falar, já até sei. Passarinho amarelo do bico preto da asa azul, uma vez me contou que teve um colega de polícia de outro estado. Polícia do Rio não faz esses troços. não fui Polícia eu. de outro estado. Não, foi você. Caralho, o cara já se acusou, viado. Não, foi você. Caralho. Não, pior que não foi ele, não. Foi piada, foi piada. Foi piada. Que o colega chegou na delegacia e falou, irmão, alguém me empresta a chave de uma algema aí, porque a menina tá algemada lá na cama, eu perdi minha chave, eu não tenho como abrir. E voltou na delegacia para pegar a chave de uma algema de um colega para abrir a algema lá. Aí se ela fica brava com isso, né? Mas calma aí, Entendeu? calma aí. Só pra tirar uma dúvida. Agora eu vou voltar pra perícia, só pra tirar uma dúvida, pessoal. Você já pegou caso de PAF, caso de faca e tal, mas existem outras perícias também de local que você fez de homicídio? Tipo com envenenamento, Sim. ou alguma coisa assim do tipo e tal. Diz pra galera mais ou menos como é que você vê no local, por exemplo, quando é envenenamento, quando é que não é, ou se tem algum outro caso assim que você viu que falou, cara, isso aqui é muito maneiro na parte pericial que você possa dizer pra Então, galera. tem, por exemplo, de envenenamento, a gente consegue ver por algumas substâncias. Por exemplo, você muda a cor do livor. O que é o livor de hipóstase, né? Quando o coração para de bater, a única força atuante no sangue naquele momento é a gravidade. Então, o sangue tende a se acumular nas partes mais baixas do corpo. Esse sangue fixa em 12 horas. Tá? Então, chegou lá, o sangue não está fixado, fez lá a compressão digital e ficou branquinho ali, você sabe que aquele cadáver está ali a menos de 12 horas. Legal. Fez a compressão digital, continua o sangue fixado, você sabe que ele tem mais de 12 horas. Óbvio, tá? A gente bebe muito da literatura estrangeira. No Brasil a gente tem várias alterações, tem muitas variáveis que lá não tem. Temperatura, umidade, oxigenação, muda muito isso. Mas, em via de regra, é isso. Então, aquele livor está numa cor diferente, acerejada, carminada, a gente já pensa em determinadas substâncias que a própria literatura já indica quais são as substâncias. Tem um outro, isso é muito comum, por exemplo, em presídio. Tem um método que eles chamam de sopro, né? Ou de injeção. É o quê? Pega o cara, enche lá uma seringa, uma caneta Bic com cocaína, com entorpecente, vai lá no nariz dele, o pessoal fica segurando e vai lá no nariz dele, sopra. Aí vai aparecer depois como uma overdose. Cara, isso Mas eu nunca é um vi. homicídio. É homicídio. E como é que vocês conseguem saber que é um Isso homicídio, é muito. gente? Você vai entrar na cadeia, todo mundo vai falar o quê? Não sei. Não Já sabe, tava é. assim. Mas é possível, né, identificar, mas seria a pergunta pertinente é pro legista, né? Porque o cara, para ele ter uma overdose, ele vai marcas. usar um pouquinho, aquela substância não vai entrar de uma vez só no organismo dele. E outra, É possível identificar isso? você vê várias marcas no corpo, porque normalmente tem outros detentos que estão segurando ele ali para fazer lesões de essa defesa, injeção. sinal de luta no legal. local. Vamos diferenciar homicídio e suicídio? Vamos disso, vamos lá. Homicídio e suicídio. É muito comum, por exemplo, no homicídio, tiros mais à distância, é o que a gente acha mais comum. Claro que a gente tem o tiro de confere, e na verdade é sempre na cabeça, normalmente na região temporal, aqui occipital, aqui na frontal. Tiros mais próximos dão características que a medicina legal traz pra gente, né, de zona de tatuagem, zona de esfumaçamento. Zona de tatuagem é aquela marca da pólvora, não é isso? Isso, é a marca, a pólvora incombusta que vai lá e tatua na pele realmente. Se você lavar, não sai. Se for muito próximo, tem a característica, né? Exato. Tem a zona de esfumaçamento, Qual que que é um tiro mais queima-roupa, próximo né? ainda. Isso. O tiro de esfumaçamento é o tiro mais próximo. Que então você tem a fuligem encostada. Se você lavar, ela sai.
tem o que a gente chama de boca de mina de Hoffman, que é o que? Um tiro encostado. Ele está tão encostado que quando você aperta o gatilho, aqueles gases, eles penetram também na pele, em uma superfície, o anteparo ósseo, quase sempre na cabeça, e aí eles retornam para fora. Então eles não dão uma característica ovalar da lesão de entrada. Você vê uma lesão estrelada. O projétil passou, levou o material, mas a pólvora, a fumaça, a fuligem voltou, retornou. Você tem uma imagem estrelada. A gente chama de boca de mina de Hoffman. Às vezes alguns tiros são tão próximos que a boca do revólver ou da pistola está tão quente que faz uma impressão, uma tatuagem. A gente chama de sinal de Pupil-Wehrgartner. Então você vai vendo o cadáver, tem exatamente... Tudo isso cai no concurso. Tudo isso cai no teu concurso, tá? Você tem a tatuagem prontinha do cano quente. Então a gente consegue ver. E, obviamente, um suicídio por arma de fogo, você consegue ver um tiro muito mais próximo. E a pessoa, se ela for destra, ela vai usar a mão direita. Se ela for canhota, a mão esquerda. Sim. Né? E vai procurar uma posição confortável. Ela não vai fazer assim. Ela vai encostar. É possível, mas é muito difícil. Sim. Muito difícil. Sim. A gente trabalha, né, com o Sim. mais óbvio. Importante, né, para vocês que estão estudando. Tem diferença entre tiro e disparo. Tiro é uma coisa, disparo é outra, tá? Sim. Disparo é acionamento de gatilho, no mecanismo da arma. Tiro é a produção efetiva do projétil, é a avulsão do projétil, o lançamento do projétil. Um tiro causa um disparo. Perdão, um disparo causa um tiro. Sim. Um tiro não necessariamente foi precedido por um disparo. Sim, exatamente. Tem umas marcas de arma meio vagabunda aí que só de cair no chão já atira. E pode haver o disparo... pode haver o disparo, né? O ato de puxar o gatilho, por uma causa externa, né? Aquela munição não foi deflagrada, não houve a combustão da pólvora, ela não foi lançada. E houve tentativa de homicídio? Houve. Ele teve intenção de matar, praticou o ato executório, por circunstância alheia à vontade dele, não ocorreu o disparo. Sim. E hoje, assim, pelo menos o que a minha experiência que mais tem mostrado no suicídio, enforcamento, acho que para você também, né, Léo? Enforcamento é o que mais acontece. Envenenamento também, né? E a gente pode até falar um pouco sobre o suicídio também, né, gente? Tipo, essa prevenção e tal. Acho que você ia comentar alguma coisa também sobre isso. O que acontece? Suicídio se tornou uma epidemia, né? Sim. Eu acho que não só no Brasil, mas a nível mundial. É o estresse da vida diária, os fatores de ansiedade, depressão, que hoje é o mal do século, né? Então, eu sempre oriento, né, aquela pessoa que identificou um parente com depressão ou com comentários assim derrotistas, suicidas, para levar essa pessoa a procurar ajuda. Sim. Porque a ignorância é o pior dos males. Às vezes a pessoa fala, depressão, doença de rico. Não, cara. A pessoa quer morrer e se mata realmente, né? E hoje até os estudos dizem que a depressão, ela além de ser cosmopolita, ela está em todos os lugares do mundo, ela não tem classe social. Então hoje, o nível das classes A, B, C e D, o índice de suicídio ele é o mesmo. É o mesmo. E é importantíssimo, né? O que a gente está conversando aqui, e eu tenho visto isso na minha rotina. Suicídio, grande parte das vezes, não tem cara. Não tem cara. E tem um detalhe. Qual é a relevância jurídica do suicídio? É crime? Não. Suicídio não é crime. É lícito? Não. É ato ilícito. A lei fala que é lícito? Não. Mas por que eu digo que é ato ilícito? Porque existe o crime de constrangimento ilegal. Você, mediante violência ou grave ameaça, né, forçar alguém a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa que não está previsto em lei. Né? Quer dizer, a lei não obriga a pessoa e você obriga ela a fazer aquilo. É constrangimento ilegal. Mas toda a ação voltada a impedir o suicídio de alguém não caracteriza constrangimento ilegal. Quer dizer que se eu pegar seu filho e falar, vou jogar para a janela, né, para impedir que você pule da janela, não é crime. Desde que eu esteja intencionado a evitar que você tire a sua vida. Sim. Agora, aquele que chega e fala, poxa, irmão, sua vida tá uma porcaria, se mata, ele está criando a ideia. A gente chama isso de indução ao suicídio. É crime.
participação. Se você falar, Samuel, minha vida está muito ruim, eu quero me matar, você já tinha ideia. Eu falo, se mata, estou te instigando. É o verbo nuclear da ação. É crime. E se eu te ofereço um meio para se matar, te dou a arma de fogo ou a faca, também é participação em suicídio. Se a vítima for menor de 14, é homicídio. Porque se entende que ela não tinha capacidade de discernimento. Sim. Só para puxar esse gancho aí. Não, bacana. E assim, eu tenho visto muitos suicídios. Você aumentou, né, lá? Muito. Bastante, né? Muito. E às vezes choca porque você vê pessoas novas, mulheres, meninas. Eu já peguei gente suicídio. bonita, né? Muitas vezes, com Por isso que eu tudo digo, pra não crescer tem na cara. vida nova. Aí você vai ver a rede social, ela tá lá postando na praia, no dia anterior, postando com a família, com filhos lindos, o marido olha para você e fala assim, cara, ela Na nunca rede falou social nada. é ficção. O que você vê na rede social não é a realidade. Eu digo que rede social a gente mostra só o que a gente quer. Exatamente. É. É expiação. E assim, o fundo do poço ensina muito pra gente, mas ninguém tira selfie de lá. Exatamente. Só mostra quando você tá lá em cima, né? E não tem cara. Eu tenho visto suicídios aí de adolescente de 14 anos, de 15 anos. E não precisa de muita coisa. É coisa mais bizarra do que essa galera que usava a rede social para fomentar suicídio. Sim. Um menor de idade. Tinha um cara que botava a máscara do Pateta. Né? Sim. Do Pateta e ficava instigando as crianças a se matarem. Que coisa mais Da bizarra. baleia, né? Baleia azul. A baleia azul também. Pois é. Que leva o ser humano a criar algo desse Assim, tipo. eu acho que cada vez mais os pais têm que prestar muita atenção no que os filhos assistem. Muito. Está cada vez mais complicado, né? Os maridos têm que prestar atenção nas reações das esposas, as esposas dos maridos, porque não tem cara. Várias vezes, assim, repito, a família fala, eu não imaginava que ela fosse fazer isso. Quem diria que ela fosse fazer isso? Às vezes é 1 minuto, tá? 1 minuto que você chegou mais tarde, 1 minuto que você não pensou, não contou até 10 e tomou uma atitude precipitada. Sim, Então, sim. que fique aqui a nossa contribuição também, né? Procure ajuda. Não Sim, é sim. nenhum tipo de vergonha. Sim, sim. A gente observa mais isso no público masculino, de repente por uma proteção, por um certo machismo. Eu não vou pedir ajuda por um amigo. Tem vergonha Ninguém de vai me falar, ajudar, eu não vou E o no amigo às vezes não quer psicólogo. nem ouvir. Falei, vira homem. Os meus problemas resolvo eu. É. Já cansou de ouvir isso, né? As mulheres, sim, até pela própria, né, natureza feminina, às vezes ela procura ajuda, fala com uma amiga mais próxima, fala com a mãe. O homem, às vezes, não. Eu vou demonstrar fraqueza, eu vou... O que Cultural. vão pensar de mim? Cultural. Então, assim, procure ajuda, fale com alguém. Às vezes, só de você falar com uma pessoa, aquilo já alivia. Muitos suicidas sobrevivem, né? E o que eles contam? Sempre se arrepende. Sim. Agora, se você pular do penhasco, vai se arrepender, não vai dar tempo. Né? Pois é. E, pessoal, assim, já quase encerrando o nosso horário mesmo, O papo tá eu bom, acho que né? Não é? essa foi a principal dica do perito, né, do Hermida, tipo, cara, como vocês têm um papel importante. Então, esse trabalho aqui também que a gente está fazendo tem um papel hiper importante na sociedade. E eu agradeço muito, Hermida, de verdade, Eu que agradeço. por tudo que você ensinou aqui, tanto de local de crime, com tudo isso, e agora terminando ainda com um fechamento incrível, ajudando a população. Acho que esse é o nosso papel principal, Sim. né? De conseguir dar uma ajuda à população de alguma certa maneira. E te agradeço, irmão, por tudo que você fez aqui. Tô De muito verdade. honrado com o convite. Obrigado. Eu acho que a gente falou sobre bastante coisa. Acho que tem muita coisa pra gente poder falar. Vai ter um outro podcast pra gente poder vai falar marcar, mesmo porque- e tal. Nossa, tá foda. A gente avançou bastante. Vai que da hora. E de verdade, irmão, obrigado, de verdade. Você é um Pô, cara eu que, que assim, a gente agradeço. tem um maior respeito. Você é uma autoridade de verdade no assunto. Bacana. E além de ser uma autoridade, ter todo esse conhecimento técnico, você é uma pessoa hiper humilde que está aqui para poder trocar esse Sempre assunto que e me conversar. chamar, eu venho. Ainda mais vocês, cara. Pô, Vamos pelo marcar amor de outra. né? Deus. Vamos Tem marcar muita coisa pra gente se falar que não deu tempo. Ainda não deu tempo Obrigado, ainda. tá? Assim, Samuel, obrigado, de verdade. Lion, não preciso nem falar, assim, publicamente, agradeço. O Lion me recebeu aqui, né? A gente fala que às vezes parece que a gente sabe de tudo. Não, a gente não sabe de tudo. Eu saí da homicídio, fui pra gestão. Eu saí da gestão, eu caí no posto de perícia e eu tinha perfeita noção que eu perguntava pro Lion coisa básica. Eu falei que a gente sempre se apega a alguém que ensina muito pra gente. Esse cara me ensinou pra caramba. Obrigado. Eu serei eternamente grato da forma como você me recebeu quando a gente trabalhou junto. Também, E irmão. que fique registrado aí para quem quiser ver.
E parabéns para vocês pelo trabalho que estão fazendo. É a perícia além da perícia. Falar de lesão, falar disso, isso aí o Google ensina, o YouTube ensina. Agora, falar além da perícia, influenciar as pessoas, aquele moleque que está lá falando assim, porra, eu quero ser um Samuel, eu quero ser um Lion, isso aí é o que a gente está fazendo aqui. E tem lugar para todo mundo na perícia. Para você que está vendo a gente, eu tenho certeza que vocês serão policiais e peritos muito melhores que a gente, porque vocês têm hoje uma estrutura muito melhor do que a gente tinha. A gente está aqui num podcast falando de perícia. Quando que a gente imaginou que teria isso? E parabéns, vocês são pioneiros. Vão tomar pancada, como é o preço de todo pioneirismo. Isso acontece. E eu vou estar ali tomando pancada junto com vocês e a gente vai levantar o nome da polícia e da perícia onde a gente for. Parabéns Amém. pelo pioneirismo de vocês. Tá bom? Obrigado, rapaziada. Aí. Valeu! Abraço!